Globo vai se unir a Bolsonaro contra o PT, prevê Paulo Henrique Amorim. O jornalista e blogueiro Paulo Henrique Amorim, o PHA, do Conversa Afiada, prevê que a Rede Globo se unirá em breve ao deputado Jair Bolsonaro contra a candidatura do PT à presidência da República. PHA disse em evento ocorrido nesta terça, 3, em Araçatuba, SP, que não fosse a TV Globo o Sérgio Moro não existiria, não haveria golpe nem perda de direitos dos trabalhadores. Os trabalhistas, de preferência unidos, não podem manter essa gente que está no poder, a turma da barbárie, e ainda por cima pelo voto popular, afirmou Amorim, em alusão ao tema do ciclo de debates organizado por Gabas, Humanidade ou Barbárie. E não se iludam. Se for preciso, a Globo e o Bolsonaro estarão unidos em outubro, previu Paulo Henrique Amorim. Globo se aliará a Bolsonaro se for preciso, diz Paulo Henrique Amorim. São Paulo, via Rede Brasil Atual, crítico contumaz do sistema de comunicação no Brasil, em especial da principal emissora do país, um dos vários meios em que trabalhou, o jornalista Paulo Henrique Amorim diz que não fosse a TV Globo, Sérgio Moro não existiria, não haveria golpe. Em conversa promovida pelo ex-ministro Carlos Gabas, na noite de terça-feira, 3, em Araçatuba, SP, ele afirma acreditar em união no campo progressista para derrotar os atuais detentores do poder. Mas identifica a possibilidade de uma aliança no campo oposto, em torno do conservadorismo mais exacerbado. Os trabalhistas, de preferência unidos, não podem manter essa gente que está no poder, a turma da barbárie, e ainda por cima pelo voto popular, afirmou Amorim, em alusão ao tema do ciclo de debates organizado por Gabas, Humanidade ou Barbárie. E não se iludam. Se for preciso, a Globo e o Bolsonaro estarão unidos em outubro, acrescentou. Criador do blog Conversa Afiada, o jornalista afirmou que o Brasil é a única democracia, enfatizando as aspas, em que uma única emissora privada de televisão tem monopólio para transmitir os jogos da seleção do esporte predileto do povo. Como corrigir isso? Ele cita o ex-ministro e também jornalista Franklin Martins, que apresentou a solução revolucionária: cumprir a Constituição de 1988, que proíbe o monopólio. Em Hollywood, 50% dos empregos são para produção independente para a televisão, porque as emissoras americanas são obrigadas a comprar conteúdo de terceiros. E aqui a Globo exibe praticamente 90% de conteúdo que ela gerou. Um monopólio que se estende à seleção brasileira e à Copa, diz Amorim. Não há um elenco sem estrela, e o maior produto da Globo não é a novela, é o esporte, afirma, acrescentando que novelas e jornalismo são hoje atividade deficitária da emissora. A rigor, hoje, a Globo só ganha dinheiro com os eventos esportivos, e por isso ela faz esse carnaval intolerável da Copa. Ela está vendendo o produto dela, não está dando notícia. Está vendendo e tal, a vivo. É por isso que o Galvão grita. Segundo o jornalista, a Globo já deixou de ser o principal destino da publicidade no país, perdendo para Facebook e Google. Ele procurou refletir sobre a dificuldade enfrentada pelos candidatos trabalhistas, que lutam contra a barbárie, no debate político. E atribui os problemas, em grande medida, à comunicação, ou sua ausência. Catequese. Os beneficiários do Bolsa Família, FIES, Luz para Todos, da política previdenciária do Gabas, do ProUni, devem achar que isso tudo já estava aí, já estava pronto, como o pão de açúcar, o rio Tietê. Ninguém precisou lutar por isso. E por que isso? Porque essa alienação, esse distanciamento entre o benefício e o beneficiado, entre o autor do benefício e o reconhecimento do trabalho que ele fez. Porque quem faz a cabeça do brasileiro é a Globo. Os governos trabalhistas não construíram plataformas de comunicação que pudessem dizer quem fez o quê, para quem e por quê. Não foram pedagógicos, não fizeram catequese. Ele também critica a postura dos governos Lula e Dilma em relação ao tema, ao mesmo tempo em que aponta semelhanças entre os golpes de 1964 e 2016. Jango e Dilma não tinham instrumentos de acesso à opinião pública para enfrentar o PIG, Partido da Imprensa Golpista, termo cunhado por Amorim. 1964 era o PIG do Chateaubriand e do Carlos Lacerda. Em 2016, a Globo. Uma diferença em relação a 64. Lula e Dilma foram os governos que mais dinheiro deram à Globo.
Deram carne ao leão eleito em 2002, prossegue o jornalista. A primeira coisa que Lula fez foi ancorar o Jornal Nacional ao lado de Fátima Bernardes, que naquela época ainda não vendia presunto. A primeira coisa que Dilma fez, em 2010, foi fazer uma omelete com Ana Maria Braga. Que deu errado, aliás. Ele fez referência a um projeto sobre meios de comunicação, redigido por Franklin Martins, que continua secreto até hoje. Não se sabe o que Lula queria fazer. Paulo Bernardo, ex-ministro, se não jogou no lixo, jogou na gaveta e lembrou que a lei que regula a televisão no Brasil, 4.117, é de 1962. Chateaubriand tinha um deputado chamado João Calmon, que fez uma lei de radiodifusão. E o grande presidente João Goulart, com a ajuda do grande brasileiro Valdir Pires, redigiu 40 vetos à lei. O Congresso derrubou os 40 vetos do Jango. Os 40, não sobrou nenhum. E para comemorar esse feito histórico, as empresas de rádio e televisão criaram o maior lobby do Brasil, que é a ABERT, Associação do Setor, controlada pela Rede Globo. Golpes de ontem e hoje ainda sobre 1964 e 2016, Amorim cita uma raiz comum entre os momentos históricos. Em 1964, os Estados Unidos financiaram os golpistas e trouxeram a Quarta Frota até o litoral do Espírito Santo para rachar o Brasil ao meio, como faziam naquele momento na Coreia. Essa Quarta Frota, depois do golpe no Brasil, foi desativada. E quando foi reativada? Quando o Brasil descobriu o pré-sal, para vir aqui no Atlântico Sul, ficar de olho no pré-sal brasileiro em 2016, prossegue, trocaram de golpistas, citando os Moros, os Dalagnos, os Janots, com o mesmo objetivo: meter a mão no petróleo, no pré-sal. O jornalista e blogueiro cita ainda episódio em que Sérgio Moro vazou grampos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a então presidenta Dilma Rousseff. O juiz Moro entregou à Globo, em 2 horas, o grampo de uma conversa ilegal captada de Dilma Rousseff com Lula. Só a CIA poderia fazer isso em 2 horas. Nos Estados Unidos, um juiz que captasse uma conversa ilegal do Trump com Obama e vazasse para uma emissora de televisão pegaria cadeira elétrica. Isso é crime contra a segurança nacional. E foi apenas admoestado pelo Supremo Tribunal Federal. E, por isso, Lula não foi ministro da Dilma e não pôde ajudar a evitar o golpe. Amorim cita ainda a lei de meios na Argentina. Os Kirchner tiraram o monopólio do Clarim e entregaram o sinal da seleção argentina de futebol para a TV estatal. O Macri chegou ao poder, tentou desmontar tudo o que os Kirchner fizeram, mas manteve isso, porque o povo não gostava de ver a seleção só pelo Clarim. Aqui somos obrigados a escutar as asnices do Galvão e do Ronaldo Fenômeno, ironizou. Mesmo com a opinião de que a barbárie pode piorar, o jornalista acredita que a canoa pode virar, mas afirma que o repúdio ao projeto representado pelo atual governo precisa se manifestar em voto. Identifica mudanças no ambiente político. O ministro Ricardo Lewandowski acabou de adotar uma decisão no Supremo Tribunal Federal que é preciso a aprovação do Congresso Nacional para fazer uma privatização. E, além disso, tem de haver uma licitação. Isso dá ao futuro presidente do Brasil o direito de rever, segundo a lei, todas as doações que foram feitas no governo golpista, sobretudo na área da Petrobras e do pré-sal. Faltava um instrumento jurídico legal para rever as decisões do Pedro Parente, e o Lewandowski deu. Ele cita outros possíveis sinais, como a paralisação da reforma da Previdência. E inventaram uma operação Tabajara no Rio de Janeiro para encobrir a derrota. Outro sinal do ministro Toffoli, de botar a tornozeleira do José Dirceu na perninha do Moro. Acredito que será possível uma união das forças progressistas para derrotar o Bolsonaro. Com Lula ou sem Lula, haverá uma reunião de interesses políticos inevitável entre aqueles que vão dizer: meu Deus do céu, Bolsonaro já é demais. Não adianta botar um novo Pinochet na presidência da República, com um projeto neoliberal. As pessoas despertarão para isso. Serão 45 dias de campanha no horário eleitoral gratuito, e aí será possível fazer um trabalho didático que não foi possível fazer até agora para Gabas, que nas edições anteriores levou a ex-presidenta Dilma e o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli. A sociedade começou a reagir.
Acho que temos chance de garantir Lula disputando a eleição. Se a gente ficar falando que eleição sem Lula é fraude, para dar consequência, nós teríamos de sair da eleição. É fundamental que nosso projeto de país esteja representado nas urnas, afirmou. Seja um financiador deste canal comprando um pacote de canais IPTV TV pela internet. São mais de 600 canais de TV para assistir de seu smartphone, Smart TV, computador ou tablet. Ligue para o contato ou acesse o link do grupo de WhatsApp que está na descrição do vídeo. IPTV é uma nova maneira de assistir TV.